Continuando a nossa jornada de trazermos pelo menos uma oração diária, hoje nós vamos fazer a oração da paz, ou seja, a oração de São Francisco de Assis. A oração de São Francisco, que na verdade não foi escrita por São Francisco. A oração da paz foi escrita por uma senhora francesa, atendendo ao pedido de seu pároco para lhe dar na missa de domingo, como foi costume nas igrejas da França na época da Segunda Grande Guerra, e recitada numa igreja de São Francisco. Após sua divulgação, a oração da paz, impressa em papel com o carimbo daquela igreja, passou a ser distribuída para outras paróquias e sendo procurada por aquela oração da igreja de São Francisco, e depois somente pela denominação de oração de São Francisco. Acompanhando o verdadeiro São Francisco está sempre a imagem que cada época faz dele, com sua parte de parcialidade, mitificação, lendas e falsas atribuições. Isso é válido também para hoje, apesar dos grandes progressos alcançados rumo a um maior conhecimento do personagem e da sua época. Um claro exemplo disso é a chamada oração de São Francisco, ou oração simples, digna certamente do pobrezinho de Assis, do povorelo de Assis. E todos atribuem a ele, mas ela é de um autor anônimo que viveu faz apenas um século. Na segunda metade do século XX, a oração simples, como a chamavam em Assis, começou a tornar-se popular, sobretudo quando os frades do Sacro Convento a imprimiram em diversas línguas, sob o seu nome, nas imagens de São Francisco. O resto da história nós já conhecemos, difusão no mundo inteiro, infinidade de versões em cada língua e em todas as línguas, devido à diversidade de traduções e mais traduções, e muitíssimos cânticos inspirados nela. Esta prece se tornou quase a oração oficial dos escoteiros e das famílias franciscanas. Os anglicanos a consideram como uma oração ecumênica por excelência. Algumas igrejas e congregações protestantes a adotaram inclusive como texto litúrgico. Ela foi pronunciada em uma das sessões da ONU e ultimamente está tendo uma grande acolhida entre as religiões não cristãs, sobretudo desde que Assis se tornou o centro mundial do ecumenismo e do diálogo interreligioso. O segredo deste grande sucesso se deve, sobretudo, à atribuição a São Francisco, mas também à riqueza do conteúdo unido à sua simplicidade, e é precisamente o conteúdo e o título original, Invocação ao Sagrado Coração, que permitem atribuir a sua composição a um autor não anterior ao início do século XX. É uma fonte de inspiração e pode ter sido a seguinte fórmula de consagração ao Sagrado Coração, promulgada por Leão XIII em 1899 e recomendada por São Pio X em 1905 para ser recitada anualmente. Sede, ó Rei, de todos os que vivem no engano do erro, ou por discordarem de vós se separam. Chamai-os ao porto da verdade e da unidade da fé, para que assim em breve não haja mais que um só rebanho sob um só pastor. Sede, ó Rei, de todos que estão envoltos nas superstições do paganismo, e não recuseis tirá-lo das trevas, para trazê-los à luz do reino de Deus. Obtende, ó Senhor, a integridade e liberdade segura para a vossa igreja, dai a todo o povo a tranquilidade da ordem. Tinha razão de qualquer maneira o padre Etienne de Paris, quando encontrava nesta oração homônima certa concordância com o espírito e estilo franciscano. Para comprovar isso é suficiente ler, por exemplo, a Admoestação 27 de São Francisco, escrita como uma estrofe. Onde a caridade e sabedoria não há medo nem ignorância, onde há a paciência e humildade, não há ira nem perturbação,
Onde há pobreza, se une a alegria, não há cobiça nem avareza. Onde há paz e meditação, não há nervosismo nem dissipação. Onde o temor de Deus está guardado, guardando a casa, o inimigo não encontra porta para entrar. Isso é o que faz essa oração, conforme Lucas em 11:21. Para que seja considerada por muitos como franciscana, e ainda que seja um erro atribuí-la a São Francisco, com certeza ele não se importaria muito em assiná-la. Pelo contrário, não é mesmo? É assim que a oração da paz nos remete a ver uma vida com simplicidade, viver a vida com simplicidade, ver a vida com simplicidade e com a simplicidade de São Francisco. Ela passou ao mundo a ideia de um cristianismo ao modo da casa do caminho, na época de Pedro, e pelo intento de São Francisco em doar-se à prática do amor incondicional. Por esta associação e pelo fato de que o texto reflete muito bem o franciscanismo, esta oração começou a ser divulgada como se fosse de autoria do próprio santo. E eu, particularmente, guardo em minha memória lembranças saudáveis da época em que eu morava lá no interior, na minha cidadezinha, tranquila, serena. Tinha uma professora de geografia, que por sinal minha madrinha VCI Mariano de Almeida, que todas as tardes às 18 horas, na hora da Ave Maria, ela entoava essa prece que calava fundo no coração daquele povo simplório, simples e amoroso. Então, vamos a ela, sempre merecedora de ser orada, de ser rezada, de ser presejada, seja o verbo que for que você queira usar. A oração da paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se vive para a vida eterna. Amém. Paz para a sua vida. Namastê. Gratidão.